tremendos, né? Mas o culto de jovem, ele é tremendo, ele é importante, porque é o futuro e a juventude, né? Que está caminhando e trilhando e dando sequência naquilo que os antepassados deixaram. Quem trouxe sua Bíblia nas suas mãos, abra comigo em Salmos capítulo 24. Glória a Jesus Cristo. Quero agradecer a minha oportunidade, irmão Maílson. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer ao pastor Francisco, não é isso? Prazer em conhecê-lo aqui, primeira vez. Prazer em conhecer essa igreja, primeira vez, né? As líderes, Deus abençoe, tá? Esses jovens aqui também, adolescentes. Que Deus continue abençoando essa mocidade tão linda da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje a minha esposa não pôde estar comigo porque ela trabalha na madrugada, ela já está no seu serviço, ela é técnica de enfermagem, mas aí também não deu para trazer as crianças, deixei os 3 lá com a minha sogra e a gente pegou a carruagem e veio embora, né? Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós. Meus amados irmãos, Salmos capítulo 24, os irmãos encontraram? Eu agradeço a Deus, eu congrego ali no Ministério do Belém, no setor 45, Taboão da Serra, e nós somos uma só família, um só corpo, né? Como diz aquele louvor, né? Como uma família reunida entre irmãos. Nós somos assim, né? Salmos capítulo 24, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo que neles habitam. Porque ele afundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Pode tomar o seu assento, glorificando a Jesus nessa noite. Agora olha para o teu irmão do lado assim, diga assim: Ele é. Mas fala mais forte, está fraco. Ele é o Rei da Glória. E o Rei da Glória nessa noite está aqui presente nessa casa. Eu creio que grande é o mover, a sua manifestação nesta noite. Meus amados irmãos, meus queridos amados, noiva do Cordeiro, louvar a Deus e tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Eu glorifico a Deus por todas as oportunidades que eu tenho. Não sou um pregador de mídia, nem pregador famoso, não. Para mim não quero isso também não. Nós somos pregadores porque ministramos a palavra do Senhor. E nós fazemos isso, nós fazemos por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós não recebemos barganha, nada disso, mas nós pregamos a palavra como ela é, simples e eficaz. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Salmos capítulo 24, o Maílson falou que era um tema sobre o Espírito Santo, Atos capítulo 2, mas o Senhor nos direciona para cá. Mas eu vou chegar lá também, onde os irmãos acabaram lendo aqui no princípio, Maílson. Mas quando nós olhamos para os Salmos capítulo 24, estes Salmos ele está entrelaçado com 3 Salmos. Este Salmos capítulo 24, escrito por Davi, ele faz a menção de 3 parágrafos. 3 parágrafos, porque ele faz a menção do capítulo 1 ao versículo 6. Do capítulo 6 ele vai até o 9, e do 9 ele vai até o 10. Quando nós olhamos esses 3 parágrafos e o Salmos capítulo 24, nós entendemos que o salmista ele tinha 2 qualidades. Para vocês jovens, quando olhar a Bíblia Sagrada, é fácil, talvez é nítido olhar em 1 Samuel, no capítulo 17, e por que não lembrar de um homem chamado Davi. Este Davi, por outrora, que todos conhecem, até algumas crianças conhecem por desenho, que se ele fala assim: Davi, quem foi? Aquele que matou o gigante, que derrubou, deu uma pedrada. Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada no capítulo 24, Davi ele tinha 2 qualidades. Uma das primeiras qualidades que Davi tinha era um homem guerreiro, era um homem que nasceu no seu sangue de homem, corria um sangue hebreu, um sangue que era um homem valente, um homem de guerra, um homem que Deus já tinha colocado no seu coração, segundo o seu coração.
É por isso que Paulo, na carta aos Atos, Lucas, Atos capítulo 20, versículo 19 em diante, ele vai dizer que Deus achou um segundo o seu coração, que foi a Davi. Oxalá, se Deus achasse assim hoje, nessa noite, para derramar o seu poder e a sua graça, o seu poder nessa noite. Quando nós olhamos para Davi, ele tinha duas qualidades. A primeira era um homem guerreiro, era de uma família humilde, filho de Jessé, com mais 7 irmãos. Quando nós olhamos a outra qualidade de Davi, é que ele também, além de ser guerreiro, ele tinha o poder de quê? De um homem que tocava o coração de Deus com os seus louvores e as suas harpas. Davi também era um homem poeta, um homem poético, que escrevia, compositava louvores que adoravam o coração de Deus. Quem não lembra quando Saul está atormentado de espírito, e Saul pede alguém para tocar, porque o espírito o atormentava? Este Davi, a Bíblia nos diz que quando ele pegava a sua harpa, o seu saltério, e começava a tocar, os demônios batiam retirada, e Saul era confortado pelo louvor, pela adoração de Davi. Então este Davi tinha duas qualidades. A primeira era guerreiro, a segunda era poeta. Então Davi, com essas duas qualidades, ele tocava o coração de Deus, assim como outros grandes homens tocavam. Mas também no Salmos capítulo 24, ele nos mostra que ele está atravessado com 3 capítulos: o capítulo 22, o capítulo 23 e o capítulo 24. Isso quer dizer que ele fala do Messias. É o livro por si que fala do Messias, é o messiânico. Mas colocamos também no livro de Salmos, ele não foi escrito somente por Davi. 12 salmos foi escrito por Asaf. Os filhos de Coré também escreveram. Moisés também, alguns dos autores, como Salmos 91, que ele escreve aquele capítulo no esconderijo do Altíssimo. Também nós olhamos para o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. Salmos em si, ele tem o seu conteúdo. Muitas pessoas acabam abrindo o livro de Salmos e muitas das vezes está passando uma tempestade, uma luta, está passando um levante, e ele começa a abrir o Salmos capítulo 5, vai dizer: Deus meu, porque tem levantado muitos adversários contra mim. Mas no capítulo 5, versículo 30, ele abre a boca e diz assim: porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando eu olho a Bíblia Sagrada também, eu busco refrigério e refúgio aqui dentro, porque Deus está dizendo assim: Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é presente de socorro na angústia, Ele é quem te aguarda, Ele te abate o inimigo. E quando Davi também está preocupado, Davi está, meu pastor, angustiado, ele clama. Ele vai dizer no Salmo capítulo 40, versículo 42, vai dizer: ou porque te abates, ó minha alma, ou porque está triste o teu coração. Mas ele tem o refrigério. Quando ele vem no capítulo 1 e vai dizer assim: como um cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma também ela brama por ti, ó Deus do céu. Então, Jeová, eu vou devagar aqui, Jesus. Então, quando abrimos o livro de Salmos, nós entendemos que ele tem resposta para nossas vidas. No capítulo 24, no primeiro parágrafo, que é do capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer que ele diz assim: olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Entenda comigo na Bíblia Sagrada que ele não está dizendo assim: olha, do Senhor é a cidade, do Senhor é o bairro, do Senhor é o Capão Redondo, do Senhor aqui é o Embu, do Senhor é Taboão. Não, ele está dizendo e exaltando, porque Davi faz essa ênfase no capítulo 24: do Senhor é a terra. Ele está dizendo assim: o domínio é dele, está tudo sobre ele. E ele vai exaltar dizendo que a sua plenitude também. Agora, o tudo teu irmão diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Agora, meu pastor, tem uma coisa que é interessante. Por que, pregador? Porque no capítulo 24, tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Por que, pregador? Porque é por Ele, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que cura, é Ele que faz caminhar sobre o mar, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que levanta. Então tudo começa em Jesus e termina em Jesus, no seu capítulo 24, do 1 ao 3. E aí ele está dizendo, o salmista Davi: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então quando eu entendo isso, não tem diabo, não tem capeta, não tem inferno, não tem legião que a gente possa enxergar maior do que Deus, porque ele está dizendo assim: no céu eu sou maior, na terra eu sou maior, no céu eu sou maior, na terra eu sou maior, embaixo da terra eu sou maior. É tudo dele, por ele, para ele. Aí Paulo abre a boca no seu capítulo dizendo: é por ele, é para ele, por ele são todas as coisas. Você pode dar glória a Deus para Jesus nessa noite? Você veio adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele
está presente nessa casa. Oh, glória. Glória a Jesus. Então no capítulo 24 ele exalta a Deus. No capítulo 19 ele vai dizer: porque os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No seu capítulo 24, no capítulo 1, 2 e 3, ele ainda faz menção de dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Quando eu olho isso na Bíblia Sagrada, Deus, ele era conhecido no Antigo Testamento por um Deus todo-poderoso, um Deus Yahvé, um Deus grande, um Deus que, quando nós olhamos os textos da Bíblia Sagrada, ele é apresentado. Outrora, quem não lembra, quando Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, Deus, ele olha para Moisés e diz: Moisés, sobe aqui, sobe com o teu povo. Mas o povo olhou e diz assim: olha, os cananeus têm seu Deus, os filisteus têm seu Deus, os amorreus têm seus deuses, os filisteus têm seus deuses. Era tudo Deus pagão, sim. A Mamon, era Belzebul, tudo Deus, Astron, tudo Deus de barro, de pedra, deuses que não podiam fazer nada. Mas agora Israel está dizendo: queremos ver este Deus. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, tá bom, manda o povo subir ao monte. É no capítulo 3 que ele escreve: quem subirá ao monte do Senhor? Quando Deus começou a descer, a pisar na terra, o povo começou a esmurecer. Por quê, pregador? Porque a terra começou a ser sacudida, o céu começou a trovejar, a escurecer, e aí eles começaram a correr e ir embora. Aí Moisés olhou e disse assim: Deus, o povo foi embora, eu quero ver a tua face. Se a tua face não ver, não nos faça descer daqui. Deus falou: Moisés, a minha face não vai ver, mas eu vou passar por essa rocha, nessa fenda. Quando Moisés está lá, Deus está dizendo: Moisés, a minha face você nunca vai ver, mas a minha glória você vai ver. Toma, Moisés. Moisés começa a receber a glória de Deus descer sobre ele no monte. O salmista Davi entende isso, está dizendo assim: ei, do Senhor é a terra e é tudo que nela é, e quem vai subir? Vai subir os verdadeiros adoradores que veio nessa noite adorar ao Pai em espírito e em verdade. No capítulo 4, no versículo 7, ele fala do seu servo. Falando do seu servo, ele fala da santidade de Deus. Ele fala da santidade do Altíssimo. No capítulo 3 ao versículo 7, ele está referindo à santidade de Deus Todo-Poderoso. Eu não entendo porque muitas das vezes nós entramos numa casa como essa e nós muitas das vezes não abrimos a nossa boca para adorar Ele em espírito e verdade. Se nós temos que adorar Ele em santidade, Ele está aqui nessa noite. Não espere que Deus vai descer do céu, vai pisar na terra para você reagir. Mas se valeu glória a Deus, você reage aí. Ele veio nessa noite procurando adorador. Se eu fosse o primeiro, eu já reagia, saltava da cadeira, glorificava Ele. Não esperava movimento de pregador, não esperava expectativa em pregador, mas eu vim adorar Ele em espírito e verdade. E os verdadeiros não precisam de emocionalismo, de músico, de teclado, não. Ele adora aqui, adora lá fora. Ele vem da sua casa dizendo: Deus, a porta está fechada, a situação está trancada, mas eu vim te adorar, eu vim te adorar. No terceiro parágrafo ele diz assim: olha, é a entrada de Jesus, é a entrada do Rei da Glória. Foi louvado aqui por causa dele, foi por causa dele que eu não desisti. Foi louvado aqui louvores que exaltam e glorificam a Jesus Cristo. Lindo louvar a Jesus Cristo, dizer que na hora da angústia, na hora da perseguição, o Senhor é conosco. Mas no capítulo 7, no versículo 7, ele também fala da entrada. E se tem uma coisa que Jesus é especialista, é entrar em situações na minha e na tua vida. Se tem uma coisa que Jesus é especialista, é entrar onde eu não posso entrar. Salmista Davi está reconhecendo a santidade de Deus e está dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não vou, mas tu vai. Eu não consigo, mas o Senhor vai. Eu não levanto, mas o Senhor levanta. Ele está reconhecendo, dizendo assim: eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor entra. Na guerra eu não entro, mas o Senhor vai. Ele está reconhecendo, dizendo assim: eu não posso nada, mas tudo fortaleço. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: quando eu penso que eu estou fraco, Senhor, aí que eu estou forte. Mas a tua graça, Jesus, é a que nos mantém de pé nessa noite. Então ele exalta. No capítulo 1 ao versículo 3, ele fala da sua grandeza, da sua plenitude, do seu poder, da sua majestade. Do capítulo 3 ao versículo 5, ele fala do seu servo.
o seu servo fiel, aquele que aplica o seu coração limpo de mãos. No capítulo 7 ele fala da entrada qual pregador? Da entrada do Altíssimo, da entrada do Todo-Poderoso, da entrada daquele que pode operar, mover, pode curar, pode restaurar. Quando nós abrimos a Bíblia no 24, ele faz, como eu disse, trilogia. Trilogia não é teologia, é trilogia, com o 22 e o 23. Por isso que é dado ao livro messiânico esses 3 salmos. No capítulo 22 nós olhamos para ele e nós vemos o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, expressar na cruz do Calvário e dizer: Deus meu, por que tu me abandonastes? Quando olhamos isso na Bíblia Sagrada, Jesus ele vai se apresentar. Como eu disse aqui no Antigo Testamento, Deus ele nunca tinha visto por alguém, Deus nunca foi visto por os seus, Deus nunca foi visto por algum homem, Deus nunca foi apresentado para algum, por mais que Moisés foi amigo e falava face a face de Deus nunca foi visto, a ponto que quando ele olhou lá no Monte Sinai, no capítulo 3 de Êxodo, no capítulo 3, ele vai dizer assim: Moisés, não te chegues para cá, porque a terra que tu pisas é terra santa. Ele nunca tinha reconhecido Deus, porque Deus nunca mostrou a sua glória para ninguém. Mas agora, quando Jesus Cristo vai ser reconhecido no Novo Testamento, o Filipenses, Paulo abre a boca para dizer: ele humilhou-se a si mesmo, e mesmo humilhando a si mesmo, tomou forma de um servo, e forma de servo desceu entre os homens, e foi servo, foi fiel, até morte de cruz. Jesus outrora nunca foi reconhecido na terra, mas agora ele teve que descer. A Bíblia vai dizer lá em Belém da Judeia, Deus vai visitar uma mulher virgem chamada Maria, e essa mulher vai receber a visitação de Deus. O anjo Gabriel vai olhar para ela e dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo. Olha, mulher, o que de ti vai ser gerado vai ser mostrado para toda a eternidade. E está aí, vai vir o Salvador, vai nascer o menino Jesus Cristo, porque Isaías profetizava: tua mulher vos nasceu e o menino vos deu. E Isaías também profetiza no capítulo 9: e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus eita, Jeová Nazareno. Ele vai vir agora para se apresentar. A mulher Maria vai começar a barriga a crescer, e aí vai olhar para o seu esposo e dizer: amor, estou enjoada. Como assim, Maria? O que eu vou conceber é do Espírito Santo. Jesus vai crescer numa terra humilde, irmãos, uma terra de muita humildade, vamos dizer assim, meu pastor. Em Belém lá, Jesus nasce, mas Jesus não nasce num palácio, Jesus nasce numa manjedoura, Jesus nasce numa estrebaria, num lugar onde colocava animais, jumento, outros animais. E quando Jesus nasce, ninguém percebeu, mas os magos perceberam. Quando os magos perceberam, eles pegam incenso, ouro e mirra. E quando eles pegam incenso, ouro e mirra, eles levam até o menino Jesus, porque ninguém percebeu, mas os magos perceberam. O que, pregador, que os magos perceberam? Que está nascendo o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Ele entra nessa casa. Por que te abate a tua alma? Por que está preocupado? Se Deus está dizendo: é Ele que cuida, é Ele que levanta, é Ele que cura, é Ele que entra nessa enfermidade, é Ele que entra nessa casa, é Ele. Jesus vai nascer, Jesus vai para o Egito, 2 anos volta, Herodes morre. Oh Jeová, Jesus agora cresce. Eu vou voltar para o 24. Quando Herodes morre, o menino volta. A Bíblia nos diz que passa 12 anos. Jesus já aprendeu a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá que os judeus usam. Agora Jesus menino, ele vai fazer a sua primeira entrada. A primeira entrada que Jesus faz, meu pastor, é com 12 anos. Era festa em Jerusalém, e Jesus está chegando com Marta, Maria e José. E quando Jesus está chegando, a Bíblia vai dizer que eles costumam das festas durar 3 dias. Passado 3 dias, eles saem de lá, e quando eles estão caminho de volta, eles chegam no meio do caminho e dizem assim: meu bem, tem uma coisa que nós esquecemos. O que, amor? O menino não está conosco, ele ficou lá, perdemos Jesus de vista. Vamos voltar no caminho. Quando eles voltam, eles encontram Jesus. Aonde, pregador? Dentro do templo, ensinando aos doutores. Menino ensinando aos doutores, isso é coisa de outra realidade. Maria olha para ele e diz assim: menino, por que tu fizeste isso? Ele responde: ah, mulher, tu não sabe que eu vim cuidar das coisas de meu pai? Era Jesus já confirmando
evangelho de pequeno. A segunda entrada de Jesus, meus irmãos, é quando Jesus está com 30 anos. Jesus vai entrar, e quando Jesus vai entrar em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que pega o jumento, coloca em volta de Jesus, Jesus muda nele e entra dentro da cidade de Jerusalém, coloca o povo, joga folha de figueira e começa a dizer: Hosana, ó Deus nas alturas. Essa é a segunda entrada de Jesus Cristo. Jesus sai dali, em Lucas capítulo 19, ele passa, vê um homem na figueira, olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, meu filho, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Ele sai dali, também vê aqui, pregador, ele vê Simão e diz: olha, Simão, vem, meu filho, vem, Mateus, porque tu és um cobrava imposto, agora vem comigo. Jesus chama eles e Jesus vai entrar no templo. Quando Jesus entra no templo, Jesus vai citar o livro de Isaías. Quando Jesus vai citar o livro de Isaías, Jesus agora começa a pegar o pergaminho e de Moisés vai começar a citar. Quando Jesus começa a citar, ele começa a dizer: e o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu para pregar. Quando Jesus acaba de sair dali, Jesus tinha 3 cadeiras. Quantas cadeiras? 3 cadeiras tinha. Tinha a cadeira do ancião, a outra cadeira e a do meio. Ninguém sentava nessa cadeira, ninguém ousava sentar nessa cadeira. Mas quando Jesus acaba de ler, Jesus volta, não para o meio da multidão. Jesus vai para a cadeira e senta. O texto diz: e todos se espantaram. Pregador, por que todos se espantaram? Porque Jesus sentou na cadeira? Não foi só isso, porque ela estava vazia até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, ele estava dizendo: o dono da cadeira chegou, agora quem manda sou eu, agora quem faz sou eu, quem opera sou eu, quem faz milagre sou eu, quem caminha sou eu, quem levanta sou eu, quem cura sou eu. Jesus estava afirmando o ministério, dizendo: eu cheguei primeiro. Não tem enfermidade, não tem a morte, não tem maior, não tem menor, mas eu sou o primeiro. Entre os homens, eu sou o primeiro. Jesus estava afirmando o trono, dizendo: eu sou maior do que Moisés, eu sou maior do que Daniel, eu sou maior do que Isaías, eu sou maior do que Jeremias, eu sou maior do que Nabucodonosor, eu sou maior do que Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Eu sou maior do que Herodes, eu sou maior do que César, eu sou maior do que os filisteus. Jesus estava dizendo: eu sou maior, eu sou maior, eu cheguei primeiro para resolver. Ele chegou para resolver. Ai, Jeová Nazaré, ele é maior, ele é maior. Ai, Jeová Nazaré, ele é maior, ele é maior, ele é maior do que Buda, ele é maior do que Jeová, ele é maior do que o presidente Lula, muito maior, nem se compara. Ele é maior do que Bolsonaro, ele é maior do que o Trump nos Estados Unidos. Ele manda em tudo, ele governa essa terra, ele governa esse país, é ele que governa Taboão, é ele que governa, eita Jeová, é ele que governa. Não, muitas das vezes, meu pastor, eu vou falar, a gente cria expectativa em governo A, em governo B, em prefeitura, cria expectativa em auxílio. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ainda é dono da tua vida, Jesus ainda é dono de tudo. É que muitas das vezes a gente perde a esperança e queremos colocar: porque isso, porque governo tal. Meu irmão, Jesus é maior do que tudo isso aí. Quando Jesus chegar, Pedro chegou, meu pastor, e disse: Senhor, temos que pagar tributo. Jesus olhou e falou: Pedro, tu está preocupado demais, vai pescar, vai lá pescar. Mas Senhor, temos que pagar a César. Pedro, vai pescar, meu filho, vai pescar. Pedro olha e diz assim: pô, o mestre sabe que nós está devendo, tem que pagar. Pedro vai lá e joga a vara, e quando pega, ele traz o peixe. Senhor, está aqui o peixe, agora abre a boca do peixe. Quando Pedro abre a boca do peixe, está lá: top, Pedro, paga agora por ti e por nós. Ai, Jeová Nazaré, ele é dono do ouro e da prata. Não adianta tu preocupar o teu coração no dinheiro, não adianta se preocupar. Pregador, não vai cair do céu, não, quem caiu foi Satanás, mas ele ainda é providência na terra. Ai, Jeová, a gente se preocupa muito, mas Deus vai dizer: quando tu começar a entender que primeiro a tua adoração é na terra, eu me responsabilizo no céu. Ah, filha minha,
Jesus faz sua segunda entrada. A entrada é em Jerusalém. Agora Jesus está partindo para a sua terceira entrada. E a terceira entrada, cadê o irmão do teclado? Me ajuda um pouquinho aí. Eu sei que muitas das vezes tem alguns que não gostam do pastor, mas Eliseu pediu lá um tangedor para tocar. E quando ele tocou, Deus revelou no meio do culto. Ah, Jeová Nazareno, é Bíblia isso aqui. Ele pode me ajudar aí? A Bíblia vai nos dizer que Jesus vai fazer a sua terceira entrada. A terceira entrada de Jesus é: Jesus agora vai ser levado para o Gólgota. Jesus agora vai estar com os cravos nas mãos, os cravos ali, ó, pregado. Jesus agora vai estar com a coroa de espinho na cabeça. Jesus agora vai ser escarnecido, vai ser cuspido, vai ser humilhado no meio de todos. Vou rasgar as suas vestes. Jesus agora vai ir para a cruz do Calvário. Foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. Agora Jesus vai chegar ao Gólgota. E quando Jesus chega ao Gólgota, ele tem sede. E quando ele tem sede, ele diz: preciso beber água. Eles dão vinagre na esponja para Jesus. Jesus rejeita. Agora Jesus vai tomar. Mas antes de Jesus tomar, ele vai render o seu espírito. E quando Jesus está lá, ele escreve o 22 de Salmos: Deus meu, por que me abandonaste? A morte. Alguém já viu alguém matar a morte? Alguém já viu alguém acabar com a morte? Me prova na Bíblia Sagrada alguém matando a morte. Abraão não conseguiu matar, Moisés não conseguiu, Herodes não conseguiu, André não conseguiu, Pedro não conseguiu, ninguém conseguiu matar a morte, porque a morte, ela tinha poder de matar, até ponto, vírgula, Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, o que estava morto tem que ter uma vida, o que estava enfermo tem que levantar. Porque quando Jesus chega, aquela situação que está triste, Jesus começa a mudar. Então quando Jesus chegou, a morte olhou para ele aguardando. Ele diz, e Paulo vai abrir a boca no capítulo 15, versículos 59 em diante: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é a lei, e a força da lei era o pecado. Mas a graça, através de Cristo Jesus, na minha direita, entendeu? Jesus está dizendo: a morte não pode chegar, a enfermidade não vai chegar, porque o grandão da Galileia chegou primeiro para dizer: eu cheguei para resolver, maior é ele. Ele está dizendo: e aí, vai abrir a boca para adorar, ou vai ficar na situação desse jeito? Jesus está dizendo: no teu barulho eu me revelarei a ti. Olha, eu me eita, Jeová. Pois olha, a morte aguardando. Muitos pregadores por aí dizem assim: o inferno fez festa porque Jesus tombou na cruz. Mentira de Satanás. Porque quando Jesus vai render o Espírito, se Satanás dormia, não sei, nunca mais ele perdeu o rumo da sua casa, se tem casa também. Quando Jesus vai render o Espírito, ele vai dizer: está consumado. Quando Jesus entrega o seu Espírito, Jesus ainda passa 40 dias na terra, 40 dias como pregador. No terceiro ele ressuscita, e nos 40 dias a Bíblia vai dizer que não haveria livro que Jesus tivesse na terra para escrever o que Jesus deixou. Jesus vai entrar numa casa onde estava tudo fechado. Jesus ultrapassa as paredes e começa a dizer: Pai esteja convosco. Eles tomam um susto, porque Jesus chegou. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. E quando Jesus ele entra, ele vai dizer assim: olha, ficai em Jerusalém, e do alto sejais revestido de poder. É daí que entra Atos capítulo 2, quando ele faz a promessa de Joel, que no último dia ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. Só que Jesus na casa, alguém duvida e diz: eu só creio se eu tocar. Quando Jesus ele não estava, era Tomé. Mas quando ele chega, Jesus faz especialista de novo, entra naquela casa e diz: Tomé, agora crê, Tomé, toca. Tem gente que é assim: se Jesus faz, eita glória. Mas se Jesus não faz, eu vou sair, eu vou sei o quê. Jesus está dizendo: eu faço do meu querer e do meu jeito. Se você crê, não sei. Mas ele ainda continua operando, realizando milagre. Ele ainda cuida do teu filho, ele ainda cuida da tua casa, cuida do teu casamento. Ele ainda
Jesus está no monte, os seus discípulos estão em volta, a multidão está em volta, e Jesus começa a subida. Quando Jesus começa a subir, eles olham para cima. A Bíblia diz que 2 varões encostam do lado e diz: varões galileus, porque estáis olhados para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele há de descer. No capítulo 24, eu encerro no final. Glória a Jesus. Ele vai ser recebido em cima, ele vai ser recebido na glória. Aleluia. Surge uma voz no ósculo e ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. João descreve, dizendo que lá no céu os anciões estão jogando as suas coroas, os serafins estão glorificando, os querubins estão em volta cumprindo a majestade, os anjos de prontidão, os arcanjos de prontidão, e a voz surge: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Jesus agora vai ser recebido em cima. Ai Deus, coloque de pé nessa noite. Jesus agora está sendo recebido em cima no céu. João vai descrever: e quando eu olhei, eis que os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés não tinham mais aquelas sandálias da terra de Jerusalém, mas os seus pés eram como Jeová Nazareno, era como um latão reluzente, na sua coxa simbolizando o escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora João está descrevendo, ele não está mais com a coroa de espinho, mas agora é dado uma coroa sobre a sua cabeça. Agora ele na terra tinha um cajado, mas no céu ele estava com agora uma espada de justiça, dizendo: eu vou fazer justiça entre os homens. Ele agora não está mais com as vestes salpicadas na terra, mas ele agora, João está descrevendo, e a sua lã era como de vinho, de pano linho fino. Ele agora está entrando no céu, e alguém está dizendo: está chegando o rei está entrando, o rei está entrando. Você pode abrir a boca para adorar, porque o Jesus está dizendo: o rei está entrando nessa casa, o rei está entrando nessa noite, e está dizendo: eu cheguei, as portas do inferno não podem prevalecer. Eu cheguei, não tem diabo, não tem legião, não tem inferno que vai prevar. Esse não vai, porque ele é maior, ele é maior. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Você vem adorar, levanta tua mão pro céu, eu vou profetizar, levanta tua mão. Ele vai entrar nessa casa que você achava que não ia resolver. Ele está entrando, ele está entrando. Abra a boca para adorar. Eu vou dar 30 segundos para você adorar, então vai. Eu vou dar 30 segundos para você adorar, porque o grandão da Galileia está aqui. O grandão da Galileia chegou. Ele está dizendo: vai entrar na guerra ou não vai? Vai entrar na guerra ou não vai? Cadê os guerreiros da marcha? Cadê os crentes pentecostal? Cadê os crentes de fogo? Aí tem ainda aí, porque Jesus está dizendo: hoje eu renovo, hoje eu renovo, hoje eu renovo. Eu estou renovando as tuas forças, eu estou renovando o teu caminhar. É como a águia que ela repousa. Ele está dizendo: olha aí, filho, eu renovando a tua. Você veio adorar Ele hoje. Você veio adorar Ele, grandão da Galileia. Você não veio olhar para pregador, para pastor, não. Mas o teu amigo Espírito Santo está dizendo: e aí? Ai, Jeová Nazareno. Ele veio para entrar na tua casa. Pregador, tem revelação? Não, é a palavra. É a palavra que revela. É a palavra que ainda cura. É tudo por Ele. É para Ele. E quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nem o porvir, nem o amanhã, nem o maior, nem o menor, nem doença, nem enfermidade vai nos separar do amor de Deus. E Ele vai voltar. Pregador, quando Ele voltar, Ele vai vir buscar uma igreja lavada, remida,
no sangue do Cordeiro. Salomão abre a boca para dizer, no capítulo 11, versículo 9: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então deixa eu ver você adorar. Adora nessa noite. Adora, porque as portas começam a cair. Quando você adora, demônio vai bater retirada. Enquanto tu adora, inferno está batendo retirada. Enfermidade, ele tem poder para curar. Eita, Jeová Nazareno. Ele está dizendo, enquanto tu adora, pregador, é aqui na tua casa. Não, os verdadeiros. Deixa eu ver, os verdadeiros adoradores adorarão o que, pregador? Em espírito, em verdade. Oh, Jeová. Já tem crente entendendo o mistério de Deus na terra. Tem crente entendendo o mistério de Deus na terra. O meu amigo Espírito Santo ainda visita. Ele vai dizer, e aí? A prova é maior do que a tua adoração. Essa enfermidade é maior do que a adoração. Então deixa eu adorar. Enquanto tu adorar, eu quero ver para Jeová Nazareno. Não é emocionalismo, mas Deus vai dizer, eu vou, eita Jeová, eu vou operar. Eu sou maior. Ele é maior do que essa casa. Ele é maior do que essa igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono do tabuão. Ele é maior do que a minha e tua vida. Nós temos um dono. Sabe a raiva do diabo? É porque ele toca no fulano, toca no vizinho, toca no ciclano, mas ele não toca na tua vida. Por que, pregador? Porque tu é bom? Não. Porque você é perfeito? Não. Porque ele achou graça em ti e diz, não toca. É por isso que o diabo tem raiva da tua vida. E tem raiva mesmo, porque Deus levantou um povo adorador, um povo cheio da graça, cheio do poder. E nessa noite ele está dizendo, eu derramo a minha graça, eu derramo a minha unção. Agora, receba. Agora, ele chegou. Receba a graça, receba o unção, receba nessa noite. Ele é maior do que essa situação. Nós viemos adorar Ele em espírito e verdade. Ele entra nessa causa. Ele entra nessa enfermidade. Ele entra nessa porta fechada. Porque Ele ainda opera o seu querer e a sua vontade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor ainda batiza com o teu Espírito Santo. O Senhor ainda revela os teus mistérios na terra. O Senhor ainda revela o teu Espírito Santo sobre os teus. Pai, uma coisa ainda te faço um pedido. Se o Senhor achar graça em nós aqui, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, aquele que entrou aqui, que não fala em tempos em línguas estranhas, Senhor, visita ele agora, em línguas de renovo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, renovo em línguas estranhas para a tua vida. Eita, Jeová Nazareno, pregador, que isso? É um grandão te visitando, dizendo, eu te renovo ainda em mistério. Eu estou em línguas estranhas em mistério. Vai, se ainda tem crédito contigo nessa terra, batiza com o Espírito, renova com fogo. Agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Tome os seus assentos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus continue abençoando esse ministério. Esqueci o nome dele. Deus abençoe o irmão Wilson. Deus abençoe o pastor Francisco pela oportunidade. Jovens, Deus abençoe vocês. Igreja, Deus abençoe. Se os irmãos lembrarem do pregador, que lembrem de orar por esse pregador que também é carente de orações. Deus abençoe essa igreja, os jovens. Deus abençoe.